Meus 3 filhos se reuniram para me dar a notícia. Mãe, contratamos um lar de idosos. A senhora vai ficar melhor lá. Tem pessoas da sua idade. Arrumei minha mala sem chorar. Acompanhe minha história até o fim e me conta de qual cidade você está me vendo. Assim consigo descobrir até onde ela chegou. Meu nome é Lourdes Almeida e tenho 72 anos. A maior parte desses anos eu passei acreditando que a maior riqueza de uma mãe eram seus filhos. Fui descobrir da forma mais amarga que, para os meus, eu era apenas uma conta que eles não queriam mais pagar. Aconteceu numa tarde de terça-feira, daquelas bem paradas, com um sol fraco de inverno que entrava pela janela da sala e desenhava quadrados de poeira dançando no ar. Eu estava coando um café, sentindo aquele cheirinho que sempre me lembrava a casa cheia quando eles chegaram. Os 3 juntos, o que já era um milagre. Sérgio, meu mais velho, com seus 50 anos, a testa já marcada de preocupações que nunca eram comigo. Cláudia, a do meio, com 47, sempre tentando agradar a todos e acabando por não agradar a ninguém, principalmente a si mesma. E o Júnior, meu caçula de 42, que para mim nunca deixou de ser o menino que eu precisava proteger do mundo. Eles entraram em silêncio, sentaram no meu sofá florido, aquele que o falecido pai deles tinha comprado em 12 prestações e que hoje tinha as molas um pouco gastas. Eles se olharam, naquela comunicação sem palavras que irmãos têm, decidindo quem ia jogar a primeira pedra. Foi o Sérgio, claro. Ele sempre foi o mais prático, o mais frio. Mãe, a gente precisa conversar uma coisa séria com a senhora. Ele começou, ajeitando a gravata que parecia apertar seu pescoço. Eu já sabia que não vinha notícia boa. Coração de mãe não se engana. Pensei que talvez um deles estivesse com problema de dinheiro de novo, ou que o casamento da Cláudia estivesse por um fio outra vez. Coloquei a garrafa de café na mesinha de centro, junto com os copinhos americanos que eu guardava para as visitas. Podem falar, meus filhos. Aconteceu alguma coisa grave? Cláudia, com os olhos já marejados, pegou minha mão. As mãos dela eram macias, de quem trabalha em escritório, bem diferente das minhas, que eram ásperas e manchadas de uma vida inteira de trabalho pesado. Mãe, é para o seu bem, ela disse. E essa frase, essa maldita frase, é sempre o começo do fim. Júnior, meu caçula, olhava para um rasgo no tapete, sem coragem de me encarar. Foi ele quem deu a facada final, com a voz baixa, quase um sussurro. A gente decidiu que a senhora não pode mais morar sozinha. É perigoso. Outro dia a senhora esqueceu o gás ligado. Eu não esqueci o gás ligado, Júnior. Foi só o fogo que apagou com o vento, eu respondi, com a voz mais firme do que eu me sentia por dentro. Não importa, mãe, cortou Sérgio. O que importa é que a senhora está idosa, precisa de cuidados. A gente trabalha o dia todo, não tem como ficar de olho. Por isso, nós tomamos uma decisão. Encontramos um lugar excelente para a senhora. Um lugar? Que lugar? Meu peito começou a apertar. Eu olhei ao redor da minha salinha, para o porta-retrato com a foto do meu casamento, para a samambaia que pendia perto da janela, para cada coisinha que contava a minha história. Esta era a minha casa, o único lugar que eu conhecia. Mãe, contratamos um lar de idosos, disse Sérgio direto como um coice. Chama-se Recanto da Paz. A senhora vai ficar melhor lá, tem pessoas da sua idade, enfermeiras 24 horas por dia, atividades. Eu parei de ouvir. A voz dele se tornou um zumbido distante. Lar de idosos, asilo, depósito de velhos. Era isso que eu tinha me tornado para eles. Um fardo, um móvel antigo que eles não sabiam mais onde enfiar e que decidiram doar para uma instituição de caridade. Eu olhei para o rosto de cada um. Sérgio, com sua expressão de quem está resolvendo um problema de negócios. Cláudia, chorando, mas um choro de culpa, não de tristeza por mim. E Júnior, que finalmente levantou os olhos e o que eu vi ali me quebrou por dentro. Alívio. Alívio por finalmente se livrar da obrigação de cuidar da mãe velha. Eu não chorei. Eu não gritei. Eu não fiz um escândalo. Algo dentro de mim se quebrou, mas se quebrou em silêncio. Uma parte de mim morreu naquela tarde, mas outra, uma que eu não conhecia, começou a nascer. Respirei fundo e disse, com a calma que chocou a todos eles: "E quando eu tenho que ir?"
Eles se entreolharam, surpresos com a minha falta de reação. Bem, mãe, a gente pensou que no final de semana seria bom. No sábado, a gente vem te buscar, respondeu Sérgio, já mais relaxado. Tudo bem, eu disse. Agora, se me dão licença, meu café vai esfriar. Eles saíram da minha casa como se tivessem acabado de arrancar um dente podre. Aliviados, leves. Eu fiquei sentada no meu sofá, sozinha, olhando para os quadrados de sol que iam sumindo do chão. E foi ali, no silêncio da minha casa que estava prestes a deixar de ser minha, que comecei a lembrar de tudo. Lembrei do dia em que Ademar, o pai deles, me deixou. Ele não morreu, não. Ele simplesmente arrumou uma mala numa manhã de segunda-feira e disse que tinha encontrado uma mulher mais nova, que a vida comigo tinha virado rotina e que ele queria ser feliz. Eu tinha 35 anos, Sérgio tinha 13, Cláudia tinha 10. E Júnior, meu pequeno Júnior, tinha apenas 5. Fiquei com 3 crianças, um aluguel para pagar e o coração em 1000 pedaços. Naquela época, eu trabalhava como costureira em casa, mas o dinheiro era pouco. Tive que fazer a coisa mais difícil da minha vida, engolir o orgulho e pedir ajuda. Fui de porta em porta no bairro vizinho, um bairro de gente com mais dinheiro, oferecendo meus serviços como faxineira. Consegui 2 empregos. De manhã, eu limpava a casa da dona Marlene, uma senhora muito boa. À tarde, eu ia para a casa da dona Iris. Minha vida virou uma correria sem fim. Acordava às 4 da manhã para deixar o almoço das crianças pronto. Pegava o primeiro ônibus, trabalhava o dia todo esfregando o chão, lavando banheiros, passando roupas que não eram minhas. Voltava para casa à noite, morta de cansaço, e ainda tinha que cuidar da janta, olhar o dever de casa, dar banho no Júnior. Muitas noites, eu comia só um pão com café para que o arroz e o feijão dessem para eles. Meus joelhos doíam. Minhas mãos viviam rachadas por causa dos produtos de limpeza. Eu emagreci tanto que minhas roupas ficaram largas, mas eu não reclamava. Eu olhava para os meus 3 filhos e encontrava forças para continuar. Lembrei de quando o Sérgio quis fazer um curso técnico de mecânica. Eu não tinha o dinheiro da matrícula. Fiz uma loucura. Vendi a única joia que minha mãe tinha me deixado, um anel de ouro fininho. Ele se formou, conseguiu um bom emprego e o primeiro salário dele, ele me deu. É para a senhora, mãe, para comprar outro anel. Eu chorei de orgulho, mas nunca comprei o anel. Usei o dinheiro para pagar uma conta de luz atrasada. Lembrei da festa de 15 anos da Cláudia. Ela sonhava com um vestido de princesa, rosa, cheio de brilho. Eu não tinha como pagar. Passei 3 meses virando as noites na minha máquina de costura, fazendo vestidos para as madames da cidade, pegando cada centavo extra para realizar o sonho da minha filha. No dia da festa, quando a vi naquele vestido, rodando no salão, eu senti que todo o meu sacrifício tinha valido a pena. E o Júnior? Ah, o Júnior. Ele sempre foi o mais apegado, o mais frágil. Quando ele decidiu que queria abrir uma pequena borracharia, eu não pensei 2 vezes. Peguei todo o meu fundo de garantia que tinha juntado em anos de trabalho e dei para ele. É para você começar sua vida, meu filho. Ele me abraçou tão forte, disse que eu era a melhor mãe do mundo. A borracharia deu certo. Júnior se casou, teve filhos. Cláudia também se casou, virou gerente numa loja. Sérgio virou chefe de oficina. Eu criei 3 filhos sozinha. 3 trabalhadores, 3 pessoas de bem. Ou era o que eu pensava. Enquanto as lembranças passavam pela minha cabeça, uma raiva fria começou a tomar conta de mim. Uma raiva que eu nunca tinha sentido antes. Não era uma raiva quente, de gritar e quebrar coisas. Era uma raiva gelada, quieta, que me dava uma clareza assustadora. Eles não se lembravam de nada disso? O anel vendido, as noites de costura, o dinheiro do fundo de garantia? Para eles, tudo isso era apenas minha obrigação de mãe? Foi então, no meio daquela dor e daquela raiva, que me lembrei de algo que tinha quase esquecido. Lembrei de Dona Iris. Dona Iris não era uma patroa comum. Ela era uma senhora viúva, sem filhos, que morava sozinha num casarão enorme. No começo, eu era apenas a faxineira. Mas com o tempo, nossa relação mudou. Ela começou a me pedir para sentar e tomar um café com ela depois da limpeza. Ela me contava sobre o marido, sobre as viagens que fizeram,
sobre a solidão que sentia, e eu contava sobre meus filhos, sobre minhas dificuldades, sobre meus sonhos pequenos. Nos tornamos amigas, confidentes. Eu trabalhei para ela por mais de 20 anos. Mesmo depois que me aposentei, continuei indo na casa dela 3 vezes por semana. Não mais como faxineira, mas como companhia. Eu a ajudava com as compras, lia o jornal para ela quando sua vista começou a falhar, ouvíamos rádio juntas. Meus filhos nunca entenderam essa amizade. Mãe, a senhora já trabalhou a vida toda, por que continua indo servir aquela velha rica? Dizia a Cláudia. Eles não entendiam que eu não ia para servir, eu ia para encontrar uma amiga. Dona Iris faleceu há 6 meses, um pouco antes do meu ademar. Não, um pouco antes dos meus filhos decidirem o meu futuro. Ela morreu dormindo, em paz. O sobrinho dela, um homem que eu nunca tinha visto na vida, cuidou de tudo. Eu fui ao enterro, chorei como se tivesse perdido uma irmã. Uma semana depois do enterro, um advogado me ligou. Era o advogado da Dona Iris. Ele me pediu para ir ao escritório dele. Eu fui, sem entender nada. Pensei que talvez ela tivesse me deixado alguma lembrancinha. Um vaso, um quadro. Quando cheguei lá, o advogado, um senhor muito educado chamado Dr. Benigno, me fez sentar e me ofereceu um copo d'água. Dona Lourdes, ele começou. Eu fui advogado da Dona Iris por 30 anos. Ela confiava muito em mim e confiava ainda mais na senhora. Ele então abriu uma pasta e começou a ler o testamento dela. Meu coração quase parou. Dona Iris, minha amiga, minha confidente, tinha me deixado tudo. O casarão, os outros 2 apartamentos que ela tinha alugados, as ações de uma empresa que o marido dela fundou e uma quantia em dinheiro no banco que eu nem conseguia contar os zeros. Eu fiquei em choque. Eu disse que não podia aceitar, que era um engano. Mas não era. Dr. Benigno me mostrou a carta que ela deixou junto com o testamento. Para Lourdes, minha única e verdadeira família. Você cuidou de mim quando todos me esqueceram. Você me deu seu tempo e seu carinho, que são as coisas mais valiosas do mundo. Dinheiro não compra isso. Use essa herança para cuidar de você, para descansar, para ser feliz. Você merece mais do que ninguém. Com amor, sua amiga Iris. Eu saí daquele escritório flutuando. Era um segredo tão grande, tão pesado, que eu não sabia o que fazer com ele. Eu não contei para os meus filhos. Por quê? Porque no fundo eu sabia o que a Cláudia tinha dito. Velha rica. O dinheiro mudaria tudo. Eles me olhariam diferente, me tratariam diferente. E uma parte de mim queria que eles continuassem me amando, ou fingindo que me amavam pela pessoa que eu era, não pelo que eu tinha. Que tola eu fui. Agora, sentada no meu sofá, com a sentença de despejo dada pelos meus próprios filhos, a herança de Dona Iris parecia uma piada do destino. Eles estavam me jogando num asilo, me tirando minha casinha, meu cantinho, porque achavam que eu era um peso, uma despesa. E eu, a velhinha coitada, tinha mais dinheiro do que os 3 juntos sonhariam em ter na vida. A raiva fria se transformou em um plano. Um plano que nasceu ali, naquela sala escura. Eu não ia brigar. Eu não ia mostrar o testamento. Eu não ia jogar na cara deles que eu era rica. Não. Eu ia fazer exatamente o que eles queriam. Eu ia para o recanto da paz. Levantei-me do sofá e fui até o meu quarto. Abri o guarda-roupa e peguei uma mala pequena, aquela que eu usava quando ia passar o fim de semana na casa da Cláudia para cuidar dos netos. Comecei a arrumar minhas coisas. Poucas peças de roupa, meu chinelo, minha escova de dentes. Não peguei nenhum porta-retrato. Não peguei nenhuma lembrança deles. No fundo de uma gaveta, debaixo das minhas roupas de baixo, estava a pasta com os documentos que o Dr. Benigno tinha me dado. Peguei a pasta e a coloquei no fundo da mala, debaixo de tudo. No sábado de manhã, eles chegaram pontualmente. Encontraram-me sentada na sala, com a mala ao meu lado, esperando. "A senhora está pronta, mãe?" perguntou Cláudia, evitando meus olhos. "Estou", respondi. Sérgio pegou minha mala, surpreso com o quão leve ela estava. Júnior me ofereceu o braço para me ajudar a levantar, como se eu fosse uma inválida. Eu caminhei com eles até a porta. Dei uma última olhada para a minha casa. Para cada canto que guardava uma lágrima, um sorriso, uma vida inteira de sacrifícios. Eu não derramei uma lágrima. Entrei no carro do Sérgio. Sentei no banco de trás, sozinha.
Eles conversavam na frente, sobre o trabalho, sobre o tempo, sobre qualquer coisa para não falar sobre o que estavam fazendo. Eu olhava pela janela, via meu bairro, minhas ruas, ficando para trás. Eles achavam que estavam me levando para o fim. Mal sabiam eles que estavam me levando para um novo começo. O começo da minha vingança. Ou melhor, da minha lição. Uma lição que eles, meus queridos filhos, jamais esqueceriam. O lugar que meus filhos chamaram de Recanto da Paz cheirava a uma mistura de desinfetante barato com tristeza antiga. Era um cheiro que grudava na roupa e na alma. As paredes, que um dia talvez tenham sido brancas, agora tinham um tom amarelado de nicotina, com manchas de umidade perto do teto que pareciam mapas de países que ninguém gostaria de visitar. O barulho constante era o de uma televisão ligada num volume muito alto num canal de auditório, com risadas forçadas que não combinavam em nada com os rostos vazios dos outros moradores sentados em cadeiras de plástico no corredor. Meus filhos me guiaram por esse corredor como se estivessem me apresentando a um hotel 5 estrelas. "Olha, mãe, tem televisão!", disse Cláudia, apontando para o óbvio, com um entusiasmo que soava falso até para os meus ouvidos. Sérgio, sempre prático, foi direto a uma mulher de uniforme branco que estava atrás de um balcão de fórmica. "Viemos trazer a senhora Lourdes Almeida." A mulher, que devia ter uns 60 anos e um ar de cansaço infinito, mal levantou os olhos de uma revista de palavras cruzadas. "Ah, sim. Quarto 7. É para dividir com a dona Genoveva. Ela não fala muito, não vai incomodar." Não vai incomodar. Era o que eu era agora. Alguém que não devia incomodar. Júnior, meu caçula, carregava a minha mala leve como se ela pesasse 1 tonelada. Ele continuava sem me olhar nos olhos. Caminhamos até o quarto 7. A porta estava aberta. Lá dentro, 2 camas de ferro, um armário de metal com a porta meio torta e uma janela pequena com grades, que dava para um muro de tijolos. Numa das camas, uma senhora muito magrinha, de cabelos brancos e ralos, olhava para o nada. Aquela devia ser a dona Genoveva. "Bom, mãe, a senhora está entregue", disse Sérgio, com o mesmo tom que usava quando deixava o carro na oficina. "A gente precisa ir agora. Temos muitas coisas para resolver." Eles colocaram minha mala ao lado da cama vazia. Cláudia se aproximou e me deu um abraço rápido, um abraço de quem está com pressa. "A senhora liga se precisar de alguma coisa, tá, mãe?" Ela sussurrou, mas eu sabia que era da boca para fora. "Nós vamos vir te visitar sempre que der." Júnior foi o último. Ele finalmente me olhou, e por um segundo vi o menino de 5 anos que se agarrava na minha saia. Os olhos dele estavam cheios de lágrimas, mas ele as engoliu. "Se cuida, mãe." Foi tudo o que ele conseguiu dizer. Eles saíram. Eu fiquei parada no meio do quarto, ouvindo os passos dele se afastando pelo corredor. Não olhei para trás. Não pedi para me levarem junto. A porta do quarto ficou aberta. Eu podia ter ido atrás deles. Mas para quê? Para implorar por um lugar na vida de quem já tinha me descartado? Não. A Lourdes, que faria isso, tinha morrido naquela terça-feira, na sala da sua casa. Fechei a porta devagar. O clique da fechadura foi o som mais solitário que já ouvi na vida. Olhei para a minha nova colega de quarto. "Boa tarde", eu disse. Dona Genoveva continuou olhando para a parede. Talvez ela realmente não falasse, ou talvez já tivesse aprendido que naquele lugar o silêncio era a melhor companhia. Sentei na minha cama. A mola rangeu. O colchão era fino. Dava para sentir o estrado de ferro nas costas. Abri minha mala. Em cima, as poucas roupas que eu tinha trazido. Por baixo, a pasta grossa com os documentos da herança de Dona Iris. Meu tesouro e meu segredo. Minha arma. Enquanto isso, no carro, o alívio era quase palpável. Sérgio dirigia com as 2 mãos no volante, os nós dos dedos brancos. Cláudia, no banco do passageiro, finalmente deixou as lágrimas de culpa caírem. "Eu me sinto um monstro", ela soluçou. "Para com isso, Cláudia", respondeu Sérgio, sem tirar os olhos do trânsito. "A gente fez o que tinha que ser feito. A mamãe não tinha mais condições de ficar sozinha. A gente salvou ela dela mesma." "Mas aquele lugar, Sérgio, é tão deprimente", disse ela, limpando o rosto com as costas da mão. "É o que a gente pode pagar", ele respondeu, ríspido. "Ou você queria que ela fosse para um hotel de luxo? Quem ia pagar a conta?"
Você? Eu tenho a faculdade dos meninos, o financiamento do apartamento, a vida está cara. Júnior, no banco de trás, quebrou o silêncio. E a casa dela? O que a gente vai fazer com a casa? Sérgio e Cláudia se olharam. Era a pergunta que estava na cabeça de todos. Eu já pensei nisso, disse Sérgio, mais calmo agora que o assunto era dinheiro. Falei com um corretor, um amigo meu. Ele disse que o bairro está valorizando. Se a gente vender rápido, consegue um bom dinheiro. Vender? Perguntou Cláudia, a voz fraca. Mas é a casa da mamãe. As coisas dela estão todas lá. E vão ficar lá mofando? Retrucou Sérgio. Cláudia, seja prática. A gente precisa do dinheiro. Eu preciso quitar umas dívidas da oficina. O Júnior precisa de um capital de giro para a borracharia. E você, com certeza, tem onde gastar sua parte. A gente limpa a casa, doa os móveis velhos e vende. Dividir o dinheiro? Perguntou Júnior. Em 3 partes iguais? Claro, respondeu Sérgio. É o justo. A gente cuidou dela todos esses anos. Nada mais justo que a herança do pai seja nossa agora. Herança do pai. A casa que eu paguei com o suor do meu rosto, esfregando o chão da casa dos outros, era, para eles, herança do pai que nos abandonou. Eu não sei se consigo, Sérgio, disse Cláudia. Entrar lá, mexer nas coisas dela, parece errado. Errado é deixar a casa fechada pegando poeira e perdendo valor, disse Sérgio. Pensa no que você pode fazer com uns 50, 60 mil reais na mão, Cláudia. Trocar de carro, fazer aquela reforma na cozinha que você tanto quer. Pensa nisso. Na semana que vem, a gente se encontra e combina de limpar a casa no outro final de semana. Quanto antes a gente colocar a placa de "vende-se", melhor. A conversa no carro morreu. O plano estava traçado. Eles não estavam apenas me internando, estavam apagando minha existência, vendendo minhas memórias para pagar suas contas. Lá no Recanto da Paz, eu comecei a minha própria investigação. A primeira noite foi a mais longa da minha vida. Os sons eram estranhos. Tosses secas de outros quartos, gemidos baixos, os passos da enfermeira noturna no corredor. Eu mal dormi. Na manhã seguinte, acordei antes do sol nascer. Fiquei sentada na cama no escuro, apenas ouvindo e pensando. Quando o dia clareou, comecei a observar. Vi como a comida era servida. Um mingau ralo no café da manhã, uma sopa aguada no almoço. Vi como as enfermeiras, poucas para tantos idosos, corriam de um lado para o outro, sempre com pressa, sem tempo para uma palavra de carinho. Vi os moradores, cada um perdido em seu próprio mundo de saudade e esquecimento. Eu não fiquei no meu canto. Comecei a caminhar pelos corredores, sempre com um sorriso humilde no rosto, a postura um pouco curvada, como a velhinha inofensiva que eles pensavam que eu era. Puxava conversa com as faxineiras, com as cozinheiras, elogiava o chão limpo, a comida saborosa. E elas, carentes de um elogio, de um pingo de atenção, começavam a se abrir. Foi com a Cida, uma das faxineiras, que descobri a primeira informação importante. Esse lugar aqui já foi melhor, Dona Lourdes, ela me disse um dia, enquanto varria o corredor. O dono antigo, seu Afonso, era um homem bom, mas ele vendeu tudo há uns 2 anos. Agora, o dono novo só quer saber de lucro. Cortou funcionário, diminuiu a qualidade da comida, só pensa em dinheiro. E quem é esse dono novo? Perguntei com a voz mais inocente que consegui fazer. Ah, nem sei o nome direito. É uma empresa, um nome complicado. Acho que é Empreendimentos Futuro, ou algo assim. A gente nunca vê a cara do homem. Só vem aqui um gerente, um tal de Dr. Moraes, uma vez por mês para pegar o dinheiro. Empreendimentos Futuro. Guardei aquele nome na cabeça. Nos dias que se seguiram, continuei meu teatro. Participava das atividades que eles ofereciam. Aula de pintura com tinta guache vencida, bingo valendo uma bala de hortelã. Eu me sentava com os outros moradores na sala de televisão e fingia prestar atenção no programa de auditório. E aos poucos, alguns deles começaram a conversar comigo. Conheci o seu Osvaldo, um ex-professor de história que tinha sido colocado ali pelos filhos depois que a esposa morreu. Eles dizem que vêm me visitar todo domingo, Lourdes. Ele me contou, com os olhos tristes. Mas o domingo deles parece que tem 15 dias. Conheci a dona Zélia, que tinha o mal de Alzheimer e passava o dia chamando por um filho chamado Roberto, que nunca aparecia.
Cada história era um retalho de abandono e solidão. E cada história alimentava mais a minha decisão. Eu não estava fazendo aquilo só por mim. Estava fazendo por todos eles também. Na quarta-feira, uma semana depois da minha chegada, eu disse a uma das enfermeiras que estava me sentindo um pouco tonta e que precisava ligar para minha filha para pedir uns remédios. Era a desculpa perfeita. Ela me levou até o telefone que ficava no balcão da recepção. Um telefone velho, de disco. Cláudia atendeu no segundo toque. Mãe, aconteceu alguma coisa? A senhora está bem? A preocupação na voz dela era quase convincente. Estou bem, minha filha. É só que eu acho que minha pressão subiu um pouco. Será que você pode trazer aquele meu remédio de pressão quando vier me visitar? Eu disse, com a voz fraca que eu já tinha treinado. Claro, mãe, claro. Mas esse final de semana vai ser complicado. Eu e seus irmãos vamos dar uma geral na sua casa, sabe? Para organizar as coisas. Organizar? Perguntei. É, mãe. Deixar tudo arrumadinho. A senhora não se preocupa. A gente cuida de tudo. No outro final de semana, eu levo o remédio sem falta, tá bom? Tá bom, minha filha. Desliguei o telefone. Então era verdade. O plano de vender minha casa já estava em andamento. Eles iam organizar minhas coisas, jogar minha vida no lixo para poderem vender as paredes que me abrigaram. A calma que eu sentia era assustadora. Eu não tinha mais pressa. Eu tinha um plano. E, mais importante, eu tinha os meios para executá-lo. Disquei outro número. Um número que eu sabia de cor. Dr. Benigno, eu disse baixinho, virando de costas para a recepção. Dona Lourdes, como a senhora está? Estava preocupado. Seus filhos me ligaram semana passada, perguntando sobre o inventário do seu falecido marido. Eu disse que não havia nada, como a senhora me orientou. Eu estou onde eu precisava estar, meu amigo. E preciso da sua ajuda. Preciso que comece a fazer umas coisas para mim, discretamente. O que a senhora precisa? Perguntou ele. Primeiro, quero que o senhor investigue uma empresa chamada Empreendimentos Futuro. Quero saber tudo sobre ela. Quem são os donos, quais são os outros negócios deles, se eles têm alguma sujeira debaixo do tapete. Principalmente quero saber se eles estão interessados em vender este lugar, o Recanto da Paz. Houve um silêncio do outro lado da linha. Comprar o asilo, dona Lourdes? Perguntou o Dr. Benigno, chocado. Isso é só o começo, meu amigo, eu respondi, olhando para o corredor onde dona Zélia ainda chamava pelo filho que nunca vinha. E segundo, quero que o senhor contrate o melhor avaliador de imóveis da cidade. Eu quero saber exatamente quanto vale cada tijolo da minha casa. A casa que meus filhos estão se preparando para vender como se fosse deles. E o que a senhora pretende fazer com essa avaliação? Ele perguntou. Eu sorri. Um sorriso que ninguém no Recanto da Paz podia ver. Eu pretendo comprá-la de volta, Dr. Benigno. Mas eles não precisam saber que a compradora sou eu. Pelo menos, não por enquanto. O sábado em que meus filhos foram organizar minha casa, amanheceu cinzento e úmido, como se o céu de São Paulo soubesse da sujeira que eles iam fazer. Lá no Recanto da Paz, eu tomei meu mingau ralo de sempre. Troquei 2 palavras com seu Osvaldo sobre o time dele ter perdido de novo e me sentei perto da janela gradeada do meu quarto, imaginando a cena. Eu conseguia vê-los como se estivesse lá. Sérgio chegou primeiro, abrindo a porta da minha casa com uma chave que ele tinha e que eu nunca imaginei que seria usada para me apagar de lá. Ele andou pela sala, com seu ar de chefe, já calculando o que valia a pena e o que era lixo. Cláudia e Júnior chegaram logo depois, trazendo caixas de papelão e sacos de lixo pretos, grandes e famintos, prontos para engolir minha vida. Por onde a gente começa? Perguntou Cláudia com a voz já embargada, olhando para o meu sofá florido, o mesmo onde ela se sentou para me dar a sentença. Pelo mais fácil, a sala, disse Sérgio, prático. Esses móveis velhos não valem nada. O sofá está com as molas estouradas, essa estante está cheia de cupim. A gente doa tudo para aquela igreja do bairro e ganha um espaço para trabalhar. O que importa é tirar os objetos pessoais, as tranqueiras dela. Não fala assim, Sérgio. Tranqueiras, repreendeu Cláudia. São as lembranças da mamãe. Lembranças que vão mofar aqui dentro? Ele retrucou, já abrindo as portas da estante. Cláudia, o corretor foi bem claro. A casa precisa estar vazia e limpa para as visitas.
Quanto mais rápido a gente fizer isso, mais rápido a gente vende e pega o nosso dinheiro. O nosso dinheiro. A frase ecoou na minha imaginação. Eles começaram a mexer em tudo. Júnior, calado, foi encarregado de tirar os porta-retratos das paredes e da estante. Cada foto era uma facada. A foto do meu casamento. A foto do batizado de cada um deles. A foto do Júnior, com a fantasia de super-herói no seu aniversário de 7 anos. Ele olhava para as fotos por um segundo, o rosto se contorcendo numa careta de culpa, e depois as colocava com uma delicadeza forçada dentro de uma caixa de papelão. Sérgio era o carrasco. Abriu minhas gavetas sem cerimônia. Encontrou minha caixinha de costura. Olha isso, agulha, linha, botão, velho, lixo! E jogou tudo num saco preto. Ele não sabia que com aquelas agulhas e linhas eu tinha remendado os uniformes escolares dele por anos, para que ele não fosse zoado pelos colegas. Ele não sabia que aqueles botões eram dos vestidos que eu costurava de madrugada para pagar a festa de 15 anos da irmã dele. Cláudia encontrou a coleção de santinhos de papel que eu guardava num álbum antigo. Nossa, mãe guardava isso ainda? Ela disse, folheando as páginas com um misto de nostalgia e desprezo. É tão brega. Joga fora, Cláudia. Ninguém vai querer comprar uma casa cheia de coisa de velha, ordenou Sérgio. Mas talvez ela queira levar para lá, gaguejou Cláudia. Levar para quê? Para pegar poeira debaixo daquela cama de ferro? Para de ser sentimental. O objetivo aqui é esvaziar a casa. Foco! Ele disse, batendo palmas como se estivesse dando ordens aos seus mecânicos. A limpeza continuou pelo resto do dia. Eles invadiram meu quarto, o lugar mais sagrado para mim. Tiraram minhas roupas do guarda-roupa. Isso aqui está fora de moda, Doa, dizia Cláudia. Isso aqui está manchado, lixo, completava Sérgio. Eles não sabiam que aquele vestido de chita desbotado foi o que eu usei no primeiro encontro com o pai deles. Não sabiam que aquele casaco de lã, um pouco puído na gola, foi o que me aqueceu em tantos pontos de ônibus de madrugada. O momento mais cruel para mim foi quando Júnior abriu a gaveta da minha cômoda e encontrou os cadernos de receita da minha mãe. A capa de couro já gasta, as folhas amareladas, a letra caprichada da minha avó e depois da minha mãe, com receitas que passavam de geração em geração. O bolo de fubá, a macarronada de domingo, o doce de abóbora. O que é isso? Perguntou Sérgio, pegando um dos cadernos da mão do Júnior. Os cadernos de receita da vovó, respondeu Júnior baixinho. Sérgio folheou sem interesse. Letra de garrancho, tudo manchado de gordura. Quem vai usar isso hoje em dia? A gente acha qualquer receita no Google. Lixo? Sérgio, não! Implorou Júnior, pela primeira vez mostrando um pingo de coragem. A mãe gostava tanto desses cadernos. E ela vai cozinhar o que lá no asilo? Mingau? Júnior, para de arrumar problema. O objetivo é limpar. Joga isso no saco. Júnior hesitou. Ele segurou os cadernos da minha avó nas mãos. Por um momento, eu tive esperança. Ele era meu caçula, meu menino. Mas então, ele olhou para o irmão mais velho, para a minha expressão dura de Sérgio, e sua coragem sumiu. Ele abaixou a cabeça e, devagar, colocou os cadernos no saco de lixo preto. Naquele momento, na minha cama, no Recanto da Paz, eu fechei os olhos. Aquele ato, para mim, foi pior do que me colocar ali. Eles não estavam jogando fora só papel velho. Estavam jogando fora a nossa história, a nossa raiz. Enquanto eles profanavam minhas memórias, meu telefone tocou no asilo. Era Dr. Benigno. Fui até o orelhão do corredor, garantindo que ninguém estivesse por perto. Dona Lourdes, tenho notícias, disse ele com a voz profissional de sempre. A investigação sobre a Empreendimentos Futuro deu resultado. A empresa é de fachada, registrada em nome de Laranjas. O verdadeiro dono é um sujeito chamado Amâncio Moraes. O Dr. Moraes que a Cida me falou? Pensei alto. Exatamente, ele mesmo. E a notícia mais interessante é que o Sr. Amâncio está até o pescoço em dívidas. Ele usou o Recanto da Paz e outros imóveis como garantia em empréstimos que não consegue pagar. Os bancos estão prestes a tomar tudo. Ele está desesperado para vender, para levantar qualquer dinheiro rápido. Um sorriso frio brotou nos meus lábios. Isso é música para os meus ouvidos, Dr. Benigno. Faça uma proposta. Uma proposta baixa,
De quem está fazendo um favor? Diga que temos um investidor interessado em assumir o negócio, mas que o preço tem que ser de ocasião por causa dos problemas do lugar. Farei isso hoje mesmo, Dona Lourdes. E sobre a sua casa, o avaliador que contratei me passou o relatório. A casa, no estado em que está, e pela localização, vale no mínimo 350 mil reais. 350 mil. Era muito mais do que meus filhos imaginavam. Eles, na ganância e na pressa, provavelmente aceitariam a primeira oferta que aparecesse. Ótimo, Dr. Benigno. Agora vamos esperar eles colocarem a placa. Quando isso acontecer, o senhor vai preparar uma empresa de fachada, em nome de um dos seus funcionários de confiança, e vai fazer uma oferta. Qual valor, Dona Lourdes? 200 mil. À vista. Dr. Benigno assobiou do outro lado da linha. É uma oferta muito baixa. Eles podem não aceitar. Eles vão aceitar, eu disse, com uma certeza que me assustou. Eles estão com pressa, estão com dívidas, e o corretor do Sérgio, sendo amigo dele, provavelmente vai avaliá-la por baixo para vender rápido e pegar a comissão. 200 mil à vista vai parecer um presente do céu para eles. Eles não vão nem pensar duas vezes. 2 semanas se passaram. 2 semanas em que eu continuei meu papel de velhinha dócil no asilo. Meus filhos não me visitaram. Cláudia ligou uma vez para dizer que a organização da casa tinha dado muito trabalho, mas que já estava quase tudo pronto. Ela não mencionou os sacos de lixo cheios com a minha vida. No sábado seguinte, Dona Márcia, minha vizinha fiel, veio me visitar. Era a primeira visita que eu recebia. Ela me trouxe um bolo de fubá, feito com a receita que um dia esteve nos cadernos da minha mãe. Meus olhos se encheram d'água, mas eu me segurei. Lourdes, minha amiga, eu não queria ser a portadora de más notícias, mas... Ela começou, segurando minhas mãos. Eles colocaram a placa. Hoje de manhã. Eu sei, Márcia. Eu já esperava. Eles jogaram tanta coisa fora, Lourdes. Tanta coisa sua. Eu vi os sacos de lixo na calçada. Meu coração ficou em pedaços. O meu também, minha amiga. Mas às vezes a gente precisa que o coração se quebre em 1000 pedaços para poder colar de um jeito novo, mais forte. Ela me olhou sem entender direito, mas viu a firmeza no meu olhar. Naquela mesma tarde, liguei para o Dr. Benigno. A placa está na porta. Pode fazer a oferta. 3 dias depois, o telefone tocou na casa da Cláudia. Era Sérgio, a voz vibrando de animação. Cláudia, você não vai acreditar. Apareceu um comprador para a casa da mamãe. Já? Mas a placa subiu há 3 dias, disse ela, surpresa. Pois é. É uma empresa. Parece que eles compram imóveis na região para investir. E o melhor, eles fizeram uma oferta à vista. 200 mil reais. 200 mil? A voz de Cláudia vacilou. Sérgio, o seu amigo corretor não disse que valia uns 250? Valia. Se a gente quisesse esperar meses, talvez 1 ano, para achar um comprador. 200 mil na mão, agora, sem dor de cabeça, sem ter que ficar mostrando a casa para um monte de gente curiosa. É um negócio da China. Eu já falei com o Júnior, ele concordou. A gente fecha negócio essa semana, assina os papéis e, na outra, o dinheiro está na nossa conta. Dividido por 3, dá quase 70 mil para cada um. Você tem noção do que é isso? Cláudia tinha. Ela pensou na cozinha nova, no carro que vivia quebrando, nas férias na praia que ela não tirava há 5 anos. A culpa que ela sentia começou a ser coberta por uma camada grossa de desejo. Se vocês dois concordam, eu também concordo, ela disse. Ótimo. Vou ligar para o corretor e dizer que aceitamos. Prepara o champanhe, maninha. Nossos problemas acabaram. Enquanto meu filho mais velho comemorava o fim dos seus problemas, mal sabia ele que os meus estavam apenas começando a ser resolvidos. E os problemas deles, os de verdade, estavam prestes a começar. Naquela noite, no refeitório do Recanto da Paz, enquanto eu tomava minha sopa aguada, eu pensava na minha casa. Em breve, ela seria minha de novo, legalmente. Meus filhos teriam o dinheiro que tanto queriam. Um dinheiro que, na verdade, saiu do meu próprio bolso, da herança da minha amiga Iris. Eles iriam gastar, pagar suas contas, se sentir os reis do mundo. E eu ia esperar. A paciência eu aprendi na vida. É a virtude dos que limpam o chão e dos que planejam a justiça.
Dr. Benigno me ligou na manhã seguinte. Dona Lourdes, tenho outra notícia. O senhor Amâncio Moraes aceitou nossa oferta pelo Recanto da Paz. Ele está vendendo por um preço irrisório, só para se livrar das dívidas. O lugar é seu. Eu olhei ao redor, para as paredes amareladas, para a dona Genoveva ainda olhando para o muro de tijolos. O lugar era meu. O asilo onde meus filhos me jogaram para morrer agora pertencia a mim. O jogo estava virando. E a parte mais divertida estava apenas começando. Passaram-se 2 anos. 260 semanas, 1825 dias. No começo, eu contava cada refeição insossa, cada noite mal dormida naquela cama de ferro, cada visita que não era para mim. Depois, parei de contar os dias e comecei a contar minhas vitórias. E elas, meus amigos, foram muitas. A primeira grande vitória foi silenciosa, assinada numa sala de cartório que eu nunca pisei. Meus 3 filhos, vestidos com suas melhores roupas, assinaram os papéis da venda da minha casa. Dr. Benigno me contou depois que a alegria deles era quase infantil. Sérgio apertou a mão do comprador, um jovem advogado do escritório de Benigno, com tanta força que o rapaz fez uma careta. Cláudia sorria de orelha a orelha, já fazendo planos em voz alta sobre os armários planejados da sua cozinha nova. E Júnior, meu caçula, parecia ter esquecido completamente a culpa. Ele só falava em comprar um elevador novo para a borracharia. Eles receberam os R$200.000, fruto da venda da casa, que valia quase o dobro, e que foram pagos com o dinheiro que a minha amiga Iris me deixou. Eles se sentiram os mais espertos do mundo. Eu, do meu quarto no Recanto da Paz, sorri ao imaginar a cena. Mal sabiam eles que tinham acabado de vender o almoço para comprar a janta. O dinheiro, como era de se esperar, queimou na mão deles. Sérgio, que vivia reclamando de dívidas, não pagou 1 centavo do que devia. Em vez disso, comprou uma caminhonete usada, daquelas bem grandes e barulhentas, para dar mais status para a oficina. Também trocou todas as ferramentas por novas, as mais caras, e passou a ir almoçar em churrascarias, tratando os funcionários como se fosse um milionário. Cláudia realizou o sonho da cozinha nova. Contratou um arquiteto, quebrou tudo, colocou mármore importado, comprou uma geladeira que fazia gelo na porta e um fogão de 6 bocas. A reforma, claro, custou bem mais do que os quase 70 mil que ela recebeu. Para completar a obra, ela fez um novo empréstimo no banco. Mas ela estava feliz, postando fotos da cozinha dos sonhos nas redes sociais, recebendo elogios das amigas que não sabiam da missa à metade. Júnior, meu menino, foi o que mais me doeu. Ele não só comprou o elevador para a borracharia, como também trocou o carro popular da esposa por um mais novo e financiou uma viagem para a praia com os filhos. Ele gastou cada centavo como se não houvesse amanhã, acreditando que aquele dinheiro era um ponto de partida para uma vida de riqueza. Nenhum deles pensou em guardar um pouco para uma emergência. Nenhum deles pensou em mim. Durante os primeiros 6 meses, eles não me visitaram nenhuma vez. Estavam ocupados demais com suas vidas novas e reluzentes. Cláudia ligava de vez em quando, sempre com a mesma desculpa. Oi, mãe! A senhora está bem? Desculpa não ter ido te ver. É que a reforma da cozinha está uma loucura. A senhora não imagina a poeira. Mas assim que acabar, eu juro que vou aí te levar um pedaço de bolo feito no meu forno novo. O bolo nunca chegou. Enquanto eles torravam o dinheiro da minha casa, eu começava a minha própria reforma no Recanto da Paz. Agora que o lugar era meu, eu podia fazer o que quisesse. Mas a minha vingança não era barulhenta. Ela era como uma costura feita por dentro do pano, que só aparece quando a peça está pronta. Continuei vivendo como uma simples moradora. Ninguém, nem os funcionários, nem os outros idosos, desconfiava de nada. Dr. Benigno contratou, em meu nome, uma nova administradora. Uma mulher chamada Sofia, de uns 50 anos, com um coração do tamanho do mundo e uma firmeza de general. Ela era viúva, tinha cuidado da mãe com Alzheimer por 10 anos e entendia de gente. Sofia chegou numa segunda-feira, apresentada a nós como a nova gerente enviada pelos novos donos. A primeira coisa que ela fez foi demitir o Dr. Moraes, o gerente explorador, e a enfermeira-chefe, uma mulher azeda chamada Ivone, que tratava os idosos como se fossem sacos de batata. Foi uma cena linda de se ver.
Eu, sentada na minha cadeira de plástico, fingindo cochilar, vi o queixo do Dr. Moraes cair quando Sofia apresentou os papéis da demissão dele. A segunda coisa que Sofia fez, seguindo minhas ordens, foi mudar a comida. Na terça-feira, em vez do mingau ralo, tivemos pão fresco, manteiga, mamão e café com leite de verdade. No almoço, em vez da sopa aguada, veio arroz, feijão, frango assado com batatas e salada de tomate. O silêncio no refeitório foi diferente. Não era o silêncio da resignação. Era o silêncio de quem não acredita no que está vendo. Seu Osvaldo, sentado na minha frente, tinha os olhos cheios d'água. Faz 5 anos que não como um pedaço de frango tão gostoso, Lourdes, ele me disse, com a voz embargada. Eu apenas sorri. As mudanças continuaram. Sofia contratou mais enfermeiras, mais faxineiras. As paredes amareladas foram pintadas de um creme clarinho e alegre. As cadeiras de plástico do corredor foram trocadas por poltronas confortáveis, doadas por uma empresa anônima. As lâmpadas queimadas foram trocadas, os banheiros reformados. O Recanto da Paz começou, aos poucos, a fazer jus ao nome. Eu me tornei a conselheira secreta de Sofia. À noite, quando todos dormiam, eu ia até a salinha dela e a gente conversava. Sofia, a dona Zélia precisa de um colchão novo, aquele está afundando, eu dizia. Sofia, o seu Osvaldo adora jogar damas, será que não conseguimos uns tabuleiros? E no dia seguinte, as coisas aconteciam. Para os outros, eu era apenas a dona Lourdes, uma velhinha simpática que a nova gerente gostava de ouvir. Começamos a organizar atividades de verdade. Uma vez por semana, um rapaz vinha tocar violão e cantar músicas antigas. As tardes de bingo agora valiam uma caixa de bombons. Compramos lãs e agulhas de tricô, e as senhoras que ainda tinham as mãos firmes começaram a fazer sapatinhos para doar para a maternidade da cidade. O lugar começou a ter vida. Os moradores começaram a sorrir mais, a conversar mais. Até a dona Genoveva, minha colega de quarto, um dia se virou para mim e disse: "O sol está bonito hoje, não é?" Foi a primeira frase que ouvi dela. 1 ano se passou assim. Meus filhos continuavam suas vidas, cada vez mais distantes. O dinheiro da venda da casa já tinha acabado há muito tempo. A caminhonete do Sérgio vivia na oficina, porque ele não tinha dinheiro para a manutenção. A cozinha de mármore da Cláudia tinha 2 prestações do empréstimo atrasadas. E a borracharia do Júnior, que não teve o capital de giro que ele esperava, estava quase falindo. As ligações se tornaram mais raras e o tom de voz deles começou a mudar. A euforia tinha dado lugar à preocupação. A desculpa da Cláudia não era mais a reforma. Era o excesso de trabalho para pagar as contas. O orgulho do Sérgio tinha se transformado em irritação constante. E então, no meu aniversário de 74 anos, eles decidiram me fazer uma visita. Os 3 juntos, pela primeira vez em quase 2 anos. Eu sabia que eles não vinham para celebrar. Eles vinham porque precisavam de alguma coisa. Sofia me avisou que eles tinham chegado. Eu pedi para ela me deixar recebê-los sozinha, no jardim que tínhamos construído nos fundos. Um lugar com um gramado verdinho, bancos de madeira e um canteiro de rosas que eu mesma cuidava. Quando eles me viram, ficaram em choque. Eu não era mais a velhinha curvada e de olhar triste que eles tinham deixado para trás. Eu estava usando um vestido florido que eu mesma tinha comprado numa das minhas saídas para ir ao médico. Meus cabelos brancos, que tinham crescido de novo, estavam bem cortados. Eu parecia saudável, feliz. E o lugar não se parecia em nada com o depósito de velhos que eles tinham escolhido. Estava limpo, cheirava a flores e a bolo de laranja que vinha da cozinha nova. Outros idosos conversavam animadamente nos bancos, jogavam cartas numa mesinha. "Mãe?", disse Cláudia, como se estivesse vendo uma assombração. "A senhora está ótima." "Eu estou, minha filha. Nunca estive melhor", eu respondi, com um sorriso sereno. "E o que aconteceu com este lugar?", perguntou Sérgio, olhando ao redor, desconfiado. "Mudou de dono?" "Mudou, sim, há uns 2 anos. Parece que os novos donos se importam de verdade com a gente", eu disse, saboreando a ironia. Eles se sentaram no banco, desconfortáveis. A visita de aniversário era só uma desculpa.
Depois de alguns minutos de conversa fiada sobre o tempo e sobre os netos, Sérgio foi direto ao ponto, como sempre. Mãe, a gente veio porque a situação não está boa para ninguém. Ele começou a desfiar um rosário de reclamações. A oficina não estava dando lucro, os clientes sumiram, os impostos estavam altos. Cláudia emendou, falando que o marido tinha perdido o emprego e que a prestação da cozinha estava virando uma bola de neve. Júnior, de cabeça baixa, confessou que estava pensando em fechar a borracharia. Eu ouvi tudo em silêncio. O mesmo silêncio que eu tinha feito quando eles me deram a notícia de que eu viria para cá. É uma pena ouvir isso, meus filhos, eu disse quando eles terminaram. Então, mãe, começou Cláudia, com a voz melosa. A gente estava pensando, a senhora parece tão bem aqui, tão adaptada, e a gente sabe que a senhora tem a sua aposentadoria. Talvez a senhora pudesse nos ajudar. Só um empréstimo para a gente se reerguer. Aí estava. O motivo da visita. O dinheiro. Eles tinham vendido a minha casa, torrado a parte deles, e agora queriam o meu dinheirinho da aposentadoria, que mal dava para os meus remédios. Ou, pelo menos, o dinheiro que eles achavam que eu tinha. Levantei-me do banco e comecei a caminhar pelo jardim. Eles me seguiram com os olhos, ansiosos pela resposta. Sabe, meus filhos, eu comecei, parando em frente a um canteiro de rosas vermelhas. Eu aprendi muitas coisas nesses 2 anos. Aprendi que a gente nunca está velho demais para fazer novos amigos. Aprendi que um prato de comida quente pode salvar a alma de uma pessoa. E aprendi que a gente colhe exatamente o que planta. Eu me virei para eles. O sorriso tinha sumido do meu rosto. Vocês plantaram o abandono. Vocês me trataram como um objeto velho e sem valor. Jogaram minhas memórias no lixo e venderam o teto que me abrigava para satisfazer os desejos de vocês. Mãe, não fala assim, tentou Cláudia. Eu falo como eu quiser, Cláudia. Essa é outra coisa que eu aprendi. A minha voz tem valor. Eu respirei fundo. Era a hora. Vocês vêm aqui, depois de 2 anos de silêncio, não para me dar um abraço de feliz aniversário, mas para me pedir dinheiro. O dinheiro que vocês acham que eu, a velhinha coitada, juntei a vida toda. A resposta é não. Os 3 me olharam, chocados. Era a primeira vez na vida que eu dizia não para eles. Mas, mãe, nós somos seus filhos, protestou Sérgio. A senhora tem a obrigação de nos ajudar. Eu ri. Uma risada alta, genuína, que fez alguns dos outros moradores olharem na nossa direção. Obrigação? Sérgio, a minha obrigação com vocês terminou no dia em que vocês me deixaram na porta deste lugar. Agora, se me dão licença, está quase na hora do nosso cinema. Cinema? Perguntou Júnior, confuso. Sim, os novos donos compraram um telão e uma máquina de pipoca. Hoje vai passar um filme antigo, um de romance. É a minha sessão favorita. Eu me virei e comecei a andar de volta para a casa, deixando os 3 parados no meio do jardim, de boca aberta. Eles achavam que a conversa tinha acabado ali. Mal sabiam eles que eu tinha guardado a melhor parte para o final. Eu ainda tinha uma última carta na manga e estava prestes a colocá-la na mesa. Eu os deixei no jardim, paralisados como estátuas de sal. A imagem dos 3, com os rostos transbordando de choque e incredulidade, me deu uma satisfação amarga. Por 2 anos, eu tinha sido a invisível, a coitada, a que não tinha voz. Agora, o meu não ecoava no ar como um trovão, e eles não sabiam como reagir. Virei as costas e caminhei devagar, sem pressa, em direção à porta da casa principal. Eu ouvi os cochichos começando atrás de mim, primeiro baixos, depois mais altos, cheios de raiva. Eu sabia que eles não me deixariam ir assim. A recusa não era uma opção no mundo deles. Mãe, espera aí, gritou Sérgio. A voz dele não era mais de súplica, era de ordem. Eu não parei. Continuei andando, empurrei a porta de vidro e entrei na sala de convivência, onde a TV já estava ligada num volume baixo e a Sofia, a administradora, me esperava com um sorriso discreto. Eles vieram atrás de mim, entrando no asilo como um furacão. Cláudia estava chorando de raiva. Júnior vinha atrás, o rosto pálido. Sérgio me alcançou e segurou meu braço. Não com força, mas com uma firmeza que era uma ameaça. A senhora não pode simplesmente virar as costas para a gente, ele disse entre os dentes. Depois de tudo que a gente passou,
A gente está no fundo do poço e a senhora se recusa a ajudar? Que tipo de mãe faz isso? Eu puxei meu braço de volta, com calma. O tipo de mãe que se cansou de ser usada, Sérgio. Eu respondi, minha voz firme, mas baixa, para não chamar a atenção dos outros moradores que começavam a nos olhar com curiosidade. Vocês não estão no fundo do poço. Vocês estão apenas começando a experimentar a vida sem a minha rede de proteção. Existe uma grande diferença. Rede de proteção? Que rede de proteção? Ele riu sem humor. A senhora vivia da sua aposentadoria miserável. A gente que te ajudava, a gente que se preocupava. Se preocupavam tanto que venderam minha casa pelo primeiro preço que apareceu para pagar por caminhonetes e cozinhas de luxo. Eu retruquei. O rosto dele ficou vermelho. Como a senhora sabe disso? Gaguejou Cláudia. Eu tenho meus informantes, eu disse, olhando de relance para a Sofia, que permanecia em pé, silenciosa, ao meu lado. Neste lugar, as notícias correm. E as notícias sobre filhos que torram o dinheiro da casa da mãe e depois vêm pedir a aposentadoria dela emprestada são as que correm mais rápido. Isso é uma humilhação, disse Sérgio, elevando a voz. A senhora está nos humilhando na frente dessas pessoas. Não, Sérgio. A humilhação foi o que vocês me fizeram passar por 2 anos. Isto aqui, eu disse, abrindo os braços para abranger a sala bonita e limpa. Chama-se consequência. Vocês acharam que eu não era nada? Que a minha vida cabia numa mala pequena e que minhas memórias podiam ser jogadas no lixo? Vocês me subestimaram. Foi o maior erro da vida de vocês. A gente só quer um empréstimo, insistiu Cláudia, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A gente paga de volta, eu juro. A gente só precisa de um tempo para respirar. Tempo para respirar, eu repeti pensativa. Eu também precisei de um tempo para respirar quando cheguei aqui. Mas a única coisa que eu tinha era ar com cheiro de desinfetante. Vocês querem uma ajuda? Uma oportunidade para se reerguerem? Tudo bem. Os olhos deles brilharam com uma faísca de esperança. Eles acharam que eu tinha cedido. Eu posso conversar com os donos deste lugar, eu continuei. Eles são pessoas muito boas, muito corretas. Talvez eles tenham algum serviço para vocês. Um emprego. A esperança no rosto deles murchou e deu lugar à confusão. Emprego? Aqui? Perguntou Júnior, falando pela primeira vez. Sim, este lugar cresceu muito. Sempre precisa de gente para trabalhar. Mão de obra honesta. Eu me virei para Sérgio. Você, por exemplo, entende de mecânica, não é? Temos um portão elétrico que vive dando problema e as cadeiras de rodas precisam de manutenção constante. Um homem com as suas habilidades seria muito útil na manutenção geral. O salário não é uma fortuna, mas é honesto. E com a sua caminhonete você pode até fazer uns fretes para a gente, trazer as compras. O rosto de Sérgio passou do vermelho para o roxo. A senhora está de brincadeira. A senhora quer que eu venha trabalhar de zelador neste lugar? Não é zelador, é encarregado de manutenção. Eu corrigi com um sorriso doce. É um trabalho digno. Suja as mãos, mas limpa a consciência. Eu me virei para Cláudia. E você, minha filha, que tem uma cozinha tão linda, com forno novo. Você tem um talento para cozinhar. A nossa cozinheira, a dona Nena, está ficando cansada. Ela adoraria ter uma ajudante. Você poderia fazer os bolos para o café da tarde, ajudar a preparar o almoço. O cheiro de comida boa faz tão bem para a alma das pessoas aqui. Cláudia olhou para as próprias mãos, as unhas recém-feitas que ela exibia nas redes sociais. A ideia de descascar batatas e lavar panelões parecia causar nela uma dor física. Eu não sei cozinhar para tanta gente, ela murmurou. A gente aprende, minha filha. Eu aprendi a viver aqui. Você pode aprender a cozinhar. Finalmente, me virei para o meu caçula. E você, Júnior? Você sempre gostou de plantas quando era menino. Lembra do pé de feijão que plantamos no algodão? O nosso jardim, lá nos fundos, precisa de cuidados constantes. Aparar a grama, regar as rosas, plantar novas mudas, um jardineiro, um trabalho ao ar livre, honesto, longe da graxa dos pneus. O silêncio que se seguiu foi pesado. Eles não estavam apenas chocados, estavam ofendidos. A oferta não era de ajuda na cabeça deles. Era um insulto final. A senhora ficou louca, disse Sérgio cuspindo as palavras. Louca e cruel.
A senhora prefere nos ver trabalhando como empregados a nos emprestar o dinheiro que a senhora tem obrigação de nos dar. Aí é que você se engana, meu filho. Eu não tenho obrigação nenhuma. E eu não quero ver vocês como empregados. Eu quero dar a vocês a chance de serem úteis, de sentirem o que é acordar cedo e trabalhar por um salário no fim do mês, de cuidarem de outras pessoas em vez de só olharem para o próprio umbigo. É uma chance de redenção, a única que eu vou oferecer. Eu nunca vou me rebaixar a isso, gritou Sérgio. Eu prefiro pedir esmola na rua a virar seu faz-tudo. A escolha é sua, eu disse calmamente. Ele se virou para as irmãs. Vamos embora daqui. Essa mulher não é mais a nossa mãe. Ele saiu batendo a porta. Cláudia olhou para mim, o rosto molhado de lágrimas, uma mistura de raiva e desespero. Como a senhora pôde? Ela sussurrou e saiu correndo atrás do irmão. Júnior ficou. Ele me olhou, os olhos cheios de uma tristeza profunda. Ele não disse nada, apenas balançou a cabeça, como se dissesse, eu sinto muito, e se virou, caminhando lentamente para a saída. Eu fiquei ali, no meio da sala de convivência, com a Sofia ao meu lado. Os outros moradores, que tinham assistido a tudo em silêncio, começaram a se aproximar. Seu Osvaldo colocou a mão no meu ombro. Você foi muito corajosa, Lourdes, ele disse. Eu não me sentia corajosa. Eu me sentia exausta, mas também me sentia livre. Sofia, eu disse, me virando para a administradora, que me olhava com admiração. Acho que a sessão de cinema de hoje pode ser cancelada. Sofia sorriu. De jeito nenhum, dona Lourdes. Hoje, mais do que nunca, a senhora merece um bom filme e um balde bem grande de pipoca. A senhora quer que eu anuncie uma coisa? O quê? Perguntei curiosa. Que o Recanto da Paz está com 3 vagas de emprego abertas, ela disse com uma piscadela. E que a dona do estabelecimento dará preferência a candidatos que precisam de uma segunda chance na vida. Eu ri. Uma risada que veio do fundo da alma. Não, Sofia, não precisa anunciar nada. Quem tiver que aprender a lição, vai encontrar o caminho de volta. Sozinho. A vida seguiu. Sérgio e Cláudia não me procuraram mais. Fiquei sabendo pela minha vizinha Márcia, que sempre me ligava para contar as novidades, que a situação deles tinha piorado. Sérgio teve que vender a caminhonete para pagar as dívidas mais urgentes da oficina. Cláudia, com o marido desempregado, começou a vender os bolos que fazia em seu forno novo para as vizinhas para conseguir um dinheirinho. Irônico, não? Ela estava fazendo exatamente o que eu tinha sugerido, mas por desespero, não por escolha. Mas uma semana depois daquela visita, algo inesperado aconteceu. Numa manhã de terça-feira, eu estava no jardim, cuidando das minhas rosas, quando vi um vulto perto do portão dos fundos. Era o Júnior. Ele estava parado ali, olhando para dentro, com as mãos nos bolsos da calça jeans surrada. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. Eu não disse nada. Continuei a podar uma roseira. Ele ficou ali por uns 10 minutos. E então, ele abriu o portão e entrou. Caminhou até mim, devagar. Oi, mãe. Oi, meu filho. Ele olhou para as minhas mãos, para a tesoura de jardinagem. A senhora gosta mesmo de mexer com as plantas, né? Sempre gostei. Me acalma a alma. Ficamos em silêncio por um tempo. O único som era o da minha tesoura cortando os galhos secos. Mãe, ele começou, a voz trêmula. Eu fechei a borracharia. Eu sinto muito, meu filho. Não sinta. Eu não era um bom comerciante. Eu era um sonhador. Achei que o dinheiro ia resolver tudo. Ele chutou uma pedrinha no chão. Eu vim perguntar se aquela proposta de emprego ainda está de pé. Eu parei o que estava fazendo e olhei para ele. Nos olhos dele não havia orgulho, não havia raiva. Havia apenas um cansaço imenso e uma nesga de esperança. Para qual vaga você está se candidatando? Perguntei, séria. Ele deu um sorriso triste. A de jardineiro, eu acho. Eu entreguei a ele a tesoura de poda. Pode começar por aquele canteiro ali. As ervas daninhas estão sufocando as margaridas. Júnior pegou a tesoura. A mão dele tremia um pouco. Ele olhou para a ferramenta, depois para mim. Havia lágrimas em seus olhos. Obrigado, mãe. Não me agradeça ainda, eu disse. O trabalho é pesado e o salário é o mínimo. Você vai ter que provar que merece. Não a mim, a você mesmo.
Ele assentiu e foi. Eu o observei começar a trabalhar. Com jeito, sem pressa, limpando a terra em volta das flores. Meu filho, meu caçula, estava começando a colher o que tinha plantado. E, pela primeira vez em muito tempo, eu senti que a colheita, no final, poderia ser boa. Eu não sei o que o futuro reserva para o Sérgio e para a Cláudia. Talvez a vida lhes ensine as lições que eu tentei ensinar. Talvez não. Mas o que eu sei é que a minha história não é sobre vingança. É sobre respeito. O respeito que eu perdi e que tive que reconquistar da maneira mais dura. Hoje, eu não sou mais a Lourdes, a faxineira, a viúva, a mãe abandonada. Eu sou a Dona Lourdes, a mulher que cuida de um jardim, que assiste a filmes antigos com seus amigos e que de vez em quando ensina a um filho o valor de cuidar de um pé de margaridas. E para mim, essa é a maior riqueza que alguém pode ter.